Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade então aos nossos estudos sobre a geopolítica mundial e nós findamos a explicação na semana passada falando sobre alguns conflitos que ocorreram durante a Guerra Fria e que receberam apoio ora da União Soviética, ora dos Estados Unidos. Nós citamos a Revolução Chinesa, a Guerra da Coreia, a crise dos mísseis, Guerra do Vietnã e Guerra do Afeganistão. São exemplos de conflitos que ocorreram no período de Guerra Fria. E aí nós chegamos então na dissolução da União Soviética, na queda do Muro de Berlim em 89, na dissolução da União Soviética em 1991. Então deixa de existir essa rivalidade até então existente, né? A partir da década de 90 nós vamos ter um contexto em que teremos a formação de blocos econômicos. Já foi estudado por vocês, né? Já estudamos juntos isso aqui, fica muito forte a partir da década de 90. De fato, a globalização fica muito mais evidente também, esse processo de aproximação econômica, aproximação cultural, social e política entre os países, e o mundo agora se torna um mundo multipolar. Se tiver uma questão para você marcar, e se tiver essa opção aqui, unimultipolar, você vai marcar essa questão, tá? Unimultipolar. Se tiver só multipolar, você marca multipolar, mas se tiver unimultipolar, você vai marcar unimultipolar, único porque unicamente, somente os Estados Unidos têm o maior poderio bélico do planeta. E multipolar porque nós temos várias potências econômicas. Então nós temos um mapa aqui para nos orientarmos. Os Estados Unidos com a sua área de influência, né, dentro aqui do continente americano, a Europa Ocidental e a Europa Oriental. E nesse contexto de geopolítica, toda vez que eu falo Europa Oriental, eu vou me recordar do socialismo. Outro termo que vai aparecer bastante é o leste europeu. Toda vez que falar o leste europeu, você vai lembrar dos países que estavam alinhados ao socialismo. Então, a Europa Ocidental e Europa Oriental ou leste europeu influenciando diretamente o continente africano, o Japão influenciando a Oceania, e nós temos aqui a China como um gigante emergente. Nós temos aqui essa região do Oriente Médio que vai ser palco de vários conflitos, e aqui nós temos a Rússia, e aqui vai surgir, por exemplo, a Comunidade dos Estados Independentes, CEI. Durante esse período, então, na década de 90, vai surgir novos países. Esses novos países, de novo, dentro do leste, ou dentro do continente europeu, na região leste, o leste europeu, né? Com a fragmentação, a dissolução, o esfacelamento da União Soviética, vai dar o surgimento de novos países. E novos países surgindo não é só a questão territorial, mas é a questão de você dizer assim, existem novos chefes de Estado. Esses novos chefes de Estado, todos com seus ideais, com seus pensamentos. E eu estou falando isso para associar a questão geopolítica. É importante alinhar a algum outro país. Aliar-se a algum outro país. Aí chegamos na década de 90, agora, um período chamado de calmaria. Nós podemos chamar assim de calmaria. Por que calmaria? Durante a Guerra Fria, o inimigo dos Estados Unidos era visível, né? Eu coloquei aqui, o inimigo era visível. Os Estados Unidos sabiam que estavam guerreando contra a expansão do socialismo, guerreando entre aspas, né? A corrida armamentista, a disputa de poder e de influência era contra a União Soviética. Isso era visível não só para os Estados Unidos, como para o mundo todo. De repente, a União Soviética deixa de existir. E aí o grande rival dos Estados Unidos também deixa de existir junto. E os Estados Unidos ganharam muito dinheiro com a produção e vendas de armas, por exemplo, né, de materiais bélicos, durante o período da Guerra Fria. E agora o meu inimigo já não existe mais.
Então, da década de 90 até 2000, até 2001, que vai acontecer um fato, você já deve estar se lembrando aí, há um vácuo, há um processo de estagnação, um processo de calmaria, até chegar em 2001, o ataque de 11 de setembro de 2001, o ataque ao World Trade Center, o ataque às Torres Gêmeas, como você preferir, como você já pode ter ouvido falar. Esse ataque vai mexer com o mundo todo, né? E de agora em diante vai ficar mais forte ainda. A partir desse ataque nós vamos ter o que nós chamamos de doutrina Bush. Ele vai empreender a guerra ao terror. Então essa doutrina Bush vai identificar também, vai propor na verdade, uma estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. Quais são os itens principais? Política de combate ao terrorismo, alteração dos padrões da política externa típico da Guerra Fria, que nesse momento aqui o inimigo era visível e agora nós vamos ter um inimigo invisível. E ele vai empreender guerra preventiva. Agora, olha que loucura. Você vai invadir países onde você suspeita que existem células terroristas, vai coibir, vai inibir, vai exterminar essas células terroristas com guerra também, não é? Com armamento também, não é? Com aconselhamento, com certeza não é. Então você vai fazer uma guerra para prevenir outra guerra. Uma guerra preventiva, com intervenções frente às ameaças terroristas. Outras determinações: alianças com outros países para derrotar o terrorismo, impedimento da ascensão de outra potência militar que pudesse rivalizar com os Estados Unidos. Aí vem aquela explicação que eu falei agora há pouco, unimultipolar. Auxílio a países que incentivassem a liberdade econômica, ou seja, países que intensificassem a abertura aos seus mercados. Isso aqui é um grande exemplo da definição mesmo da geopolítica. Se você faz um acordo com os Estados Unidos, por exemplo, você está alinhado ao pensamento dos Estados Unidos. Mesmo que você ache que não, mas você se relaciona com esse país, significa que a maior parte das coisas você concorda. Isso é geopolítica. Então os Estados Unidos começam, dentro aqui da doutrina Bush, a empreender essas questões. E ainda vai ter o que o Bush vai chamar de eixo do mal. Ele vai identificar países. O eixo do mal vai ser uma verdadeira empreitada, um empreendimento na cruzada mundial contra o terror, empreendida obviamente pelos Estados Unidos, em defesa da paz mundial e da segurança interna dos Estados Unidos. Ele vai se valer da justificativa que houve o atentado, e nunca tinha acontecido isso na história. Houve o atentado e agora eles estariam procurando o inimigo invisível, estariam fazendo um favor para o mundo. Aí os principais alvos: claro que o terrorismo, os governos que dariam apoio e abrigo ao terrorismo, os países que estavam desenvolvendo ou que pudessem desenvolver armas de destruição em massa, e país que contestasse o poder norte-americano. E aí o Bush vai identificar, então os Estados Unidos vão identificar Irã, Iraque e Coreia do Norte como sendo os países do eixo do mal. Mais tarde os Estados Unidos incluíram também a Cuba, Líbia e Síria. Então o país que estava alinhado ao terrorismo, o país que dava abrigo aos terroristas, os Estados Unidos poderiam invadir. E essa invasão era, na maior parte das vezes, sem o consentimento da ONU, uma invasão unicamente com o pensamento dos Estados Unidos. E aí vai começar então essa busca pelo inimigo invisível. Os Estados Unidos vão usar isso aqui como justificativa e vão dizer para o mundo: olha, aconteceu conosco, pode acontecer com vocês a qualquer momento. E vem os fatos aí, posteriormente a 2001, que vão validar muito essa fala dos Estados Unidos. Nós vamos ter aqui, em 2004, lá em Madrid, um atentado à estação de trem. Matam 199 pessoas e feriu mais de 2.500 pessoas. Em 2004. Isso aqui são recortes das reportagens que eu busquei para poder validar esse nosso estudo, tá?
A explosão mataram 199 e deixaram mais de 2.500 feridos. Tá aí as imagens do atentado, isso em 2004. Olha o terrorismo, olha o inimigo invisível. E os Estados Unidos aproveitam para vender armamentos, né, para poder fazer essa política de intromissão. Bombas detonadas em 3 estações de metrô e ônibus na capital inglesa, em Londres, feriram outras 700. 2005. Está aqui a reportagem de 2005. O inimigo invisível volta a atacar. As bombas sincronizadas que se imaginaram prontamente serem obras da Al-Qaeda, que é o mesmo grupo que foi atribuído ao atentado às Torres Gêmeas, né? Mataram 56 pessoas, inclusive bombeiros, e feriram mais de 700. Foi o maior ataque em solo inglês desde a Segunda Guerra Mundial. Nenhuma ameaça havia sido previamente anunciada. Até chegar aqui a outro momento, onde a polícia de Londres matou o brasileiro Jean Charles porque havia confundido ele com um terrorista. Isso em 2005 também. Infelizmente foi alvejado aí com 7 tiros. E a charge para poder fazer essa crítica, né? O Bush justificando a sua política de intromissão, a doutrina Bush, o eixo do mal. Estou apenas fazendo o trabalho do Todo-Poderoso. Existe realmente essa fala dele, né? E a fala aí do Osama Bin Laden também, um dos líderes da Al-Qaeda, está fazendo o atentado fazendo o trabalho do Todo-Poderoso. Na maior parte das vezes, os ataques terroristas levam essa questão da religião, né, que vai ser posteriormente discutido por nós. Muito bem. A partir daí, então, os Estados Unidos começam a intervir de maneira muito forte dentro da região do Oriente Médio. Nós sabemos que os Estados Unidos são um dos países que mais produzem petróleo, mas também mais consomem petróleo. E nós sabemos que essa região do Oriente Médio existem grandes reservas petrolíferas. Então, né, essas invasões, esses ataques dos Estados Unidos são com segundas intenções. Você deve estar pensando, professor, mas essa região aí, isso aí não faz parte do Oriente Médio, né? Realmente não faz parte do Oriente Médio, né? Faz parte do continente africano. Mas como a população aqui, a maioria é de origem árabe, né, que é o Egito, maioria de origem árabe, a maioria professa o islamismo, a maioria é muçulmano, então algumas regionalizações acabam colocando essa região do continente africano, da África branca, né, da África islâmica, como sendo região do Oriente Médio. Mas não estou te fazendo explicação aqui agora, tá? Os conflitos que existem dentro do Oriente Médio. Nós não vamos aprofundar em todos os conflitos agora, não é o momento. Nós vamos estudar muito forte a questão de Israel e Palestina. Nós vamos fazer aqui um apanhado geral. O que nós temos que entender dentro do assunto de geopolítica é que nessa região do Oriente Médio, que é uma sub-região do continente asiático, é uma regionalização do continente asiático. É bom que já vá ficando claro isso na sua cabeça. O Oriente Médio é uma região. Como você fala aqui, América do Sul ou América do Norte, é uma região do continente asiático, com características muito particulares, muito peculiares. Mas existem questões internas, e que se essas questões internas um dia fossem resolvidas, iria reverberar, iria refletir no mundo todo. E da mesma forma que reflete não sendo resolvidas também. Então nós temos ali intensas disputas por território, poder e recursos naturais. Existe uma fragmentação irregular, já vou mostrar o mapa para você perceber como é irregular essa distribuição. Existem povos sem países dentro dessa região, existe o conflito entre Israel e Palestina e a questão do extremismo da religião Islã, o islamismo. Então aqui está a região do Oriente Médio, né? Olha, quando fala da fragmentação irregular, nós temos a Arábia Saudita com um tamanho gigantesco, ao lado de países como o Kuwait, ou Kuwait, como alguns chamam, muito pequeno. A região, o país chamado Israel, né? Esse conflito entre Israel e Palestina está aqui, ó. É uma região muito pequena,
para um conflito tão grande assim. Então, nós temos aqui países enormes como o Irã, e ao lado de países muito pequenos. Quando eu olho para os aspectos naturais, essa região do Oriente Médio, eu já consigo perceber que é uma região que tem escassez, por exemplo, de água. Então, qualquer palmo de terra, qualquer pedacinho de terra vai ser fortemente disputado. Uma questão que é muito forte dentro da região do Oriente Médio são os povos que não têm o país para ser chamado de seu, né? São nação sem território. Nós temos aqui exemplo o povo chamado Kurdistão. Toda essa região aqui de verde é uma região habitada pelo povo curdo. O que eles querem, professor? Eles querem a criação do estado chamado Kurdistão. Não existe esse estado, fisicamente falando, não existe esse estado. É claro que, como uma nação, eles têm toda uma organização, uma estrutura social. Só que eles não têm um país, quer dizer, não têm uma base territorial para exercer a sua soberania. Eles estão espalhados aí entre a Síria, Iraque, Irã, tem aqui dentro do Azerbaijão e Armênia, e dentro da Turquia, né? Mais forte aqui, Síria, Irã, Iraque e Turquia. Só país legal, né, para se visitar. Enfim, são mais de 30 milhões de pessoas, é a maior nação sem um estado territorial. Isso dentro da região do Oriente Médio. Todo governo que assume a presidência de algum desses países aqui acabam que ou querem matar os curdos ou fazem alianças, né? Então os curdos sempre ficam aí nessa jogada. Ou estão a favor ou estão contra o governo. E eles vão para o combate mesmo. Historicamente, os curdos habitaram toda essa região. Professor, então por que eles não têm um território? Do mesmo jeito, por exemplo, que os indígenas não têm um território aqui dentro do Brasil, né? Não tem um país deles. Ah, professor, mas eles estão dentro do Brasil, mas lhe faça a pergunta, você acha que eles são bem representados? Faça a pergunta. Os indígenas são bem representados, historicamente, dentro do nosso país? Professor, então, se eles quiserem fazer movimento separatista, eles podem fazer? Todo movimento separatista é feito pelo sentimento nacionalista, sentimento de nação. Então, estão aqui os curdos, historicamente habitaram esse território, mas na separação, aqui, na construção desses países, eles não ficaram com nenhum. Há exemplo também os palestinos, que tem toda uma estrutura social, mas não tem um território para chamar de território de país Palestina. Não existe. E aqui está já acabei até falando, o conflito entre a Palestina e Israel, né? Os judeus e os árabes palestinos, onde a maioria professa o islamismo, né? Onde a maioria professa o islamismo. Árabe é etnia, islamismo é religião. Um dos outros problemas também, né, que já coloquei aqui a imagem do islamismo, é a questão dos que são extremistas. Professor, mas lá, aí eu já vou chamar a sua atenção, puxar a sua orelha, não é só lá, é aqui também. Aqui no Ocidente também nós temos pessoas que são extremas, quer dizer, que levam tudo a cabo, que levam ao ponto máximo. Dentro do Brasil você tem torcidas de futebol que historicamente não podem encontrar porque assassinam. E olha que são brasileiros, né? Entre Corinthians e São Paulo, por exemplo, a maior parte dos jogos antes da pandemia era com portões fechados. Dentro aqui Goiânia, por exemplo, a torcida do Goiás e Vila. Ou agora falando de religião, nós temos protestantes extremistas, né, levam tudo ao pé da letra, são extremamente radicais. Ou nós temos católicos também. Estou falando dessas duas que são a grande maioria, não desmerecendo as outras, que são extremistas. Então existe o extremismo islâmico, existe, e aí existe também em qualquer outra região do planeta. É claro que, infelizmente,
tem os atentados, né? E esses atentados levam o nome de Allah, leva a jihad. Não se preocupe que você vai aprender o que é esse termo jihad, essa guerra santa, né? O jihadismo, você vai entender o que é isso. E olha, quando nós falamos do mundo islâmico, da religião islâmica, nós temos mais de 2 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo. E este mapa aqui mostra um pouquinho aí, dizendo para nós que como eles estão espalhados pelo mundo. Agora, será que nós temos 2 bilhões de terroristas? A imagem, o estereótipo que é passado de quem professa a religião islâmica é de terrorismo, é de terrorista. E eu fico muito triste quando eu vejo pessoas, eu já tive a oportunidade de presenciar pessoas falando dessa maneira: é homem-bomba, né? Quando vê um islâmico, um árabe, é homem-bomba. É uma ignorância muito grande, típica da mídia ocidental, né? Nosso grande problema aqui do mundo ocidental é julgar o mundo oriental como se nós fôssemos perfeitos, ou até mesmo não estudando. Depois que você estudar um pouquinho essa questão, que vai ser agora, esse ano ainda, acredito, né? Com fé em Deus vai dar certo, você vai perceber que você não tem 2 bilhões de muçulmanos terroristas. Outra questão muito forte dentro do Oriente Médio, nessa questão da geopolítica, é o surgimento do Estado Islâmico. É o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, a região que você também vai conhecer como é que ele surgiu. E aí, essa questão dos atentados terroristas serem associados a muçulmanos vai provocar no mundo algo chamado de islamofobia. Eu fiz um recorte aqui de uma reportagem. Pesquisas do Instituto Francês apontam que 80% das vítimas do terrorismo do mundo são muçulmanas, que é o servo de Alá, né? O muçulmano, servo de Alá. Uma pesquisa da Associação Francesa de Vítimas do Terrorismo concluiu que, em seu congresso este ano, que em Nice, na França, que 80% são muçulmanas. É a mesma chamada aqui. E isso aqui, pessoal, vai interferir diretamente nas políticas imigratórias, que foi, acho, um dos nossos primeiros vídeos, né? Eu passei um vídeo para você assistir sobre a questão da migração. Nessa política migratória dentro da região da Europa, né? Nós temos aqui a Frontex, que é a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, que foi criada em 2004, para ajudar os Estados-membros da União Europeia e os países associados ao espaço de Schengen. Você agora está lembrando, né? O espaço de Schengen, o espaço onde os países que fazem parte da União Europeia, que assinaram esse acordo de Schengen, as pessoas podem circular ali praticamente que livremente. E aí nós vamos ter agora políticas para poder frear a entrada desse imigrante. Se ele é árabe, logo associo que ele é muçulmano, que ele é islâmico e que ele vai ser um terrorista. É uma ignorância muito grande, né? E aí nós findamos aqui então mais outra parte dessa explicação da geopolítica. Uma boa semana para vocês e até mais.